Bom dia, excelente sábado para todo mundo. Hoje um pouquinho diferente, eu fui convocado para poder estar com vocês aqui e falar de um tema que eu sou apaixonado, de um tema que sem ele ninguém aqui chega a lugar nenhum e que eu quero falar um pouquinho com vocês dentro do tema e dentro de um planejamento que eu dei uma rabiscada aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que não vai ficar só atrelado à raiva, não vai ficar só atrelado à tua vida profissional. Ele tem que ser levado para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual, para a tua vida social e para a tua vida familiar. Porque quando a gente fala de metas e plano de ação, isso inclusive é algo que você tem que ensinar para o teu filho, ensinar para o teu neto, ensinar para o teu marido, ensinar para tua esposa, criar essa condição sempre em casa, porque vai desde vamos senta com seu marido, com a sua mulher e fala, vamos planejar uma viagem para Disney no final do ano? Vamos, claro, todo mundo quer ir para Disney, mas o que que tem que fazer? E é isso, você planeja uma viagem, o que que tem que fazer? Né? O que que eu tenho que, quanto custa uma viagem para Disney da onde eu moro, aonde eu vou ficar? Tudo requer um planejamento. Então, a meta, ela nada mais é do que o santo graal, o ouro, o pote de ouro lá no final. É o grande objetivo que eu quero. E o plano de ação é o que que eu preciso fazer até lá. Você sabe qual é a grande dificuldade de se montar uma meta? É que tu não sabe como montar um plano de ação. É que tu não tem noção como se chega na meta. Pô, eu quero crescer dentro da raiva, eu quero ganhar 100 mil por mês, eu quero. Beleza, mas como é que eu vou fazer esse diacho aqui? Essa é a maior dificuldade. Então, quando você se depara com essa dificuldade, você nem começa. E é sobre isso que eu quero falar. Nos últimos 10 anos, 13 anos, na verdade, para me apresentar para um grupo aqui, eu tenho 13 anos dentro dessa profissão. Eu sou médico cardiologista aqui do Rio de Janeiro de profissão. E sou apaixonado pela cardiologia. E optei por trabalhar com vendas e com venda direta há 13 anos atrás. Optei por trabalhar com isso para poder deixar a medicina leve. Então, qual era a minha meta? Não era abandonar a medicina. A minha meta não era ganhar dinheiro só com outra coisa. A minha meta era deixar a medicina leve. O que que significa deixar a tua profissão leve? Fazer o que eu quero dentro da minha profissão. Então é o personal trainer que não tá afim de acordar às 5 horas da manhã para atender aquele cara chato que só pode 5 horas da manhã. Beleza, eu tenho a opção de montar minha grade de horário porque eu não estou enlouquecido atrás de dinheiro, tá? Então esse era o meu objetivo. Eu não quero dar plantão noturno, eu quero dormir todas as noites em casa, eu quero construir o meu horário, por quê? Porque eu tô afim de viver com meu filho, levar meu filho para natação, levar minha filha para o balé, eu tô afim de viver essa vida, só que para viver essa vida a partir de 2017, que foi quando meu filho nasceu, eu precisei começar a construir em 2013, que foi quando eu comecei a buscar. A medicina já estava me incomodando e eu com 32 anos eu falei, cara, não, eu não me inspiro em ninguém acima de mim dentro da minha carreira. Eu não me inspiro num profissional médico. Falava assim, cara, aquele cara tem a vida que eu quero. Ninguém tinha. Ou o cara estava acima do peso, com 3 estentes no peito, ganhando 70 mil, que eu não queria. Ou o cara estava sem ver o filho. Ou o cara não consegue acompanhar a família e está trabalhando até os 80, eu não queria. Então ninguém me inspirava. Assim, quem que me inspira? Pô, o cara que não é médico, esse cara que faz isso aqui, esse cara que faz aquilo ali. Então, assim, eu preciso fazer algo para poder chegar lá nesse objetivo. E a nossa meta, o nosso objetivo, ele não sempre está atrelado a dinheiro. Isso é um mal do brasileiro, assim. Ah, é dinheiro, ganhar tanto por mês, é trocar o carro. Então, assim, legal, mas eu acho que a meta ela pode ser, como eu falei no início, até espiritual. Eu preciso de um dia inteiro para mim, para eu ficar meditando, para eu relaxar, para eu ter sanidade mental. Por que que vocês acham que as pessoas estão cada vez mais indo para psiquiatra? 175% pós-pandemia, aumento de consumo de remédios controlados. Por que isso? As pessoas não estão tirando tempo para a própria sanidade mental. O que que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de correr. Quando é que você está tirando um tempo para você correr? Quando é que você está tirando um tempo para você dançar? Quando é que você está tirando um tempo para só você e o seu marido saírem para comer? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pra você? Só pra você, não é pro teu filho, pra você.
E essa coisa que você faz só para você, ela tá cada vez mais rara e cada vez mais distante do teu presente. E quando a gente se depara com isso, ou quando algum maluco joga isso na nossa cara, a gente fala: pelo amor de Deus, eu preciso mudar. Temos uma meta. Só que como que eu vou mudar? Temos um desafio. E aí é beirando o desafio que as pessoas desistem. Quando começa a apresentar-se desafio, as pessoas desistem. E vou te dar algumas da minha história. Em 2013 eu trabalhava 86 horas por semana. Eu dava plantão 4 noites de 7 dias da semana. Então eu só via minha esposa 2 vezes na semana. Eu virava um trabalho no outro. Eu ganhava muito bem. Eu comprei um apartamento. Eu tinha um carro muito legal. Eu comecei a juntar dinheiro. Só que eu comecei, na época não existia nem burnout, né? Mas eu comecei a ficar tonto, comecei a ter menos tempo para fazer atividade física. Eu que sempre fui magrelo, comecei a engordar. Então, dormindo mal pra caramba. Pós 30 a gente já começa a sentir algumas coisas. Então eu falei, aonde eu vou chegar com isso? Eu preciso mudar. E aí, quando você começa a mudar, primeiro, antes da gente entrar no, né, nas coisas que eu anotei aqui, primeira coisa, se você precisa mudar, não adianta ficar fazendo sempre a mesma coisa que está fazendo. Então vamos trazer para a Rai? Pô, não estou conseguindo montar um time aqui dentro. Legal, o que que você está fazendo? Estou fazendo exatamente isso aqui. Muda. Porque se tu continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, você não vai conseguir montar teu time. Por quê? Porque não está dando certo. Então, eu acordo, vou pro plantão, vou pro lugar, vou não sei o que, beleza. Tô ganhando isso aqui, beleza. Eu tô ganhando bem. Olha como não é só dinheiro. Tô ganhando bem. Tá quentinho. Tá bom. Mas isso que eu tô construindo vai me levar aonde eu quero? Aí que tá o pulo do gato. Quando você começa a perceber que o que você está construindo não vai levar você onde você quer chegar. Precisa mudar, ou ajustar a rota, ou aprender uma coisa diferente, ou começar a fazer algo diferente. E aí entra o segundo desafio da galera. Eu não tenho tempo para fazer nada diferente. Inclusive, eu escrevi na época um e-book sobre gestão de tempo, que eu posso depois passar para vocês, é, que vendeu mais de 10 mil cópias. Por quê? Porque quando você faz um estudo e vê, mais de 90% na época das pessoas queriam que o dia tivesse mais de 24 horas porque não dava tempo de fazer as coisas. Isso é pura falta de organização. Pura falta de organização. E aí você começa a construir, cara, é possível eu ter um resultado diferente, mas para isso eu preciso fazer algo diferente. Peraí, mas eu não tenho tempo. Legal, como eu resolvo não ter tempo? Vamos estudar um pouco sobre a minha agenda, o que que eu posso tirar, o que que eu posso colocar. Vamos conversar com quem entende um pouco mais sobre isso aí, de gestão de tempo. Eu estou convidando, não está dando certo. Peraí, não adianta ficar dando cabeçada na parede. Vamos estudar, vamos procurar saber, vamos conversar com quem está conseguindo aumentar o time, resolver os desafios para poder chegar ao grande objetivo. O resolver os desafios, o procurar algo diferente para resolver os desafios, faz parte do teu plano de ação. E aí, voltando, em 2013 eu comecei a perceber uma opção de desafio, falta de tempo, um cara tímido para falar com outras pessoas, e eu tinha um objetivo de, antes dos 40, aposentar a medicina. Aposentar a medicina não era largar a medicina. É porque aposentar a medicina fica uma palavra muito forte. Mas era para gerar esse impacto. Quem é que antes dos 40 vocês conhecem que aposentou a medicina? Então eu tinha um outro grande desafio. Eu não tinha ninguém para me inspirar. Pô, aquele cara lá se aposentou a medicina antes dos 40. Não tinha isso. Então, não interessa. O meu objetivo é esse. Dá para fazer? Vai trabalhar para caramba. Não tem problema. Trabalhar não é um problema. O que que eu quero é, a partir de 2017, quando eu começar a ser pai, eu quero ter uma vida mais leve. Então, 2013, super desafiador, 14, super desafiador, 2015, super desafiador, 2016. Eu, então, com 37 anos, eu não precisava mais da medicina para viver. Alguns aqui já conhecem minha história, alguns aqui participaram dessa época ou souberam dessa história um pouco depois, mas eu faço questão sempre de contar porque o meu maior orgulho não é o quanto eu ganhei, o meu maior orgulho não é aonde eu cheguei, os palcos que eu subi, não é esse. O meu maior orgulho que eu estufo o peito para falar é eu estive em todos os ultrassons da minha esposa. Meu filho nasceu pré-termo. Pré-termo, para quem não sabe, nasceu antes da hora. Meu filho e minha filha, tenho dois.
E eu pude ficar os 23 dias na UTI todos os dias. Porque naquela época eu já tinha a opção de não ir trabalhar na medicina. E isso é mágico, cara. Quando você atinge um objetivo que você quer muito, isso é mágico. Só que foram 3 anos de porrada, 3 anos indo de 15 em 15 dias para São Paulo, para sentar do lado de mentores meus, porque na época não tinha esse Zoom, e essas facilidades são coisas ruins para vocês também. É bom porque facilita, é ruim porque te acomoda. Então eu ia para São Paulo, do meu dinheiro, sentava no Franz Café, quem é de São Paulo sabe, sentava no Franz Café, do lado de mentores meus, roubava guardanapo dos meus mentores que rabiscavam. Eu aprendia com mentores meus a como sorrir mais, porque eu era turrão, eu era introspectivo, como sorrir mais, como se faz para fazer isso, como se faz para fazer aquilo, e pegava toda essa gama de informação e voltava para o Rio de Janeiro. E ó, que não adianta tu pegar essa carga. Vocês conhecem, já leram em livros, já ouviram algum Red falar isso aqui, né? Porque a gente acaba falando das mesmas coisas, porque a gente está sendo criado junto há 13 anos, então as frases se repetem, né? Agora, a obesidade mental, tô recebendo carga de teoria e eu não boto para fora. Então, tem obesidade mental que a gente fala. Então eu vinha para o Rio de Janeiro e ficava falando, falando, fazendo, errando. Por quê? Porque daqui a 15 dias, tudo aquilo que eu fazia na prática, eu tinha que aprender se eu estava indo bem ou não. Errei pra caramba. Pega esses erros, leva para algum lugar para consertar. Olha o ajuste de rota que a gente vai falar aqui. E eu precisava consertar para poder voltar e fazer direito. Então tinha os desafios, e de 15 em 15 dias, caraca, final de semana, só tinha final de semana para ficar com minha esposa. Eu vinha para São Paulo, eu aprendia, por quê? Porque era um processo de construção. A vida estável que você busca precisa passar por processo de instabilidade. A estabilidade, ela só é construída a partir do momento de instabilidade. Então, isso é para tudo. É para processo de doença que você está vivendo. Então, para ter a cura, você precisa passar por exames médicos, idas em hospitais, custo com medicações, tudo para você chegar à estabilidade da cura. Para você que está com uma artrose no joelho, para você melhorar, você precisa passar por processo de fisioterapia e dói pra caramba, e precisa começar a caminhar, e precisa botar gelo, e precisa para você conseguir andar sem dor. Para você que está com dificuldade de pagar o colégio da tua filha, porque hoje em dia está caro para um caramba. Você precisa, minha profissão não dá, ou minha aposentadoria não cobre. Legal? Então vamos fazer uma coisa diferente? Vou enrolar um brigadeiro para começar a vender brigadeiro, vou fazer um crochê, vou começar a vender mais hyper, vou começar a abrir novas fontes de renda. Como se abre fonte de renda? Putz, vamos entrar no YouTube, novas fontes de renda. Ou vamos ouvir o vídeo aqui do, sei lá, Rafael Perioli para ensinar como vender mais hyper. Bom, essas são as suas ferramentas, só que o processo, o plano de ação, a atividade até chegar à estabilidade, ela passa por instabilidade. Tem que ser você que tem que colocar em prática. E esse colocar em prática gera dúvidas. E essas dúvidas fazem você crescer. Ninguém cresce sem errar. Ponto. Ninguém. Então, assim, não estou fazendo nada, eu estou fazendo a mesmice aqui da minha vida. Legal, ótimo, maravilhoso. Ninguém está crescendo. Você está repetindo o processo até chegar o dia de acabar a tua vida. Repete esse processo. Mas tá bom assim, tá legal assim. Para você que não tem mais ambições na vida, né? Já chegou a um ponto que não tem mais ambições. Eu sugiro que você crie novas ambições, novos objetivos. Isso é fresquinho para vocês, tá? Isso ninguém leu, porque saiu anteontem, de um colega médico que passou para mim. Então, você que passou dos 60 anos, anota essa, tá? Para você ter uma terceira idade, eu ia falar foda, vou falar fantástica, tá? Anota essa. E mais de 5 mil médicos envolvidos, europeu, com mais de, acho que se não me engano, 16 ou 18 mil pacientes acima de 60 anos. Como você reduz Alzheimer, a chance de ter Alzheimer, a chance de ter Parkinson e ter longevidade na tua vida? Nunca! Anota essa frase para você que é antes dos 60 poder viver depois e para você que é pós 60 poder viver agora. Nunca pare de resolver problema. Não queira uma vida de paz sem ter que resolver problema, porque senão o alemão te pega. Ok?
Nunca pare de resolver problema. Se você está em paz, sem problema para resolver, você não tem um filho ou um neto te aborrecendo, não tem, sei lá, problema na tua casa, o teto parou de gotejar. Não é que você vai ser a pessoa manualmente a resolver o problema, mas a tua cabeça não pode parar de resolver problema. Quando você parar de resolver, isso é fresco, gente. Por isso que aquele joguinho Sudoku existe. Por isso que palavra cruzada existe. Por isso que o teu médico fala para você, ó, vamos começar a fazer alguma coisa. Movimenta a tua cabeça, porque quando a cabeça para, o corpo morre, ok? É AVC, é derrame, não tenho mais objetivo. Acordo podendo dormir de novo, não tenho nada para fazer, não tenho uma louça para lavar, eu não tenho uma discussão para ter com meu marido. Você morre. Você precisa ter problema para resolver o resto da vida. E eu vou morrer com metas a serem alcançadas? Sim. A gente aprendeu, quem é mais antigo, não é de idade, mas é mais antigo de negócio que está aqui conectado, vai lembrar de tudo que a gente sempre falou. Quando você bate uma meta, coloque outra. A gente brincava, e isso eu sempre levei como uma brincadeira e levo até hoje para a minha vida, que era o quadro dos sonhos, que a gente montava um quadro dos sonhos, falava assim, caraca, meu sonho é isso, pum, ia lá, e era incrível, assim, abrir, eu tenho até hoje, cara, eu vou mostrar para vocês, bem rápido para vocês não lerem, tá? Mas eu tenho até hoje aqui o quadro dos sonhos, e ó, vou te falar quando é que foi criado, 2015, eu ainda levei 2 anos para fazer o quadro dos sonhos, porque eu comecei a trabalhar em 2013, então, ó, 2015, cadê que eu já dei uma editada aqui, porque eu já resolvi alguma coisa, quadro dos sonhos 2015, ó, dá para ver? Não. Tá vendo? Olha lá. A primeira, conhecer Tóquio. Olha que doideira. Viajar com a família toda para Disney, pai, mãe e etc. Escrever um livro, aí eu, pum, dei check. Compor uma música, que eu gosto de cantar, pum, dei check. Quem tava lá na arena quando eu cantei? Tinha gente lá? Tá. Maluco. Eu tinha esse objetivo, bati minha meta, dei check. Aí vender livro, conhecer a África do Sul, as sete maravilhas do mundo também, que tá faltando a muralha da China. Enfim, comecei a botar meta. E aí tu tira uma, tu joga outra. Tira uma, joga outra. Tira uma, joga outra. Ah lá o quadro dos sonhos que a Gladys está mostrando. É isso. Esse é o objetivo. Então você não, você vai morrer com o objetivo a ser cumprido. Vai. A vida é assim para tudo. Por isso que isso leva para tua família também. E aí, pô, parei de ter meta, parei de construir. Cara, eu ensino pro meu filho até hoje. O meu filho, quando ele senta pra fazer, meu filho tem 7 anos. Meu filho, quando senta pra fazer dever de casa, cara, desculpa, tá, gente, mas eu sou meio assim. Eu vou levando aqui, as coisas vão entrando na cabeça, eu vou falando assim. Eu ainda não entrei aqui, ó. E eu sei que eu tenho que terminar às 9. Vamos lá. Meu filho, quando senta pra fazer dever de casa, ele é meio desfocado, assim, sabe? Ele senta, ele pega um bichinho pra brincar, ele tá assim, hiperativo igual o pai, né? E hoje está cheio de doença para dar sobrenome para você, né? Hoje tá, todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem isso, tem aquilo. Eu não gosto desse tipo de julgamento porque provavelmente eu tenho TDAH e nunca fui diagnosticado e cheguei onde eu quero chegar e estou indo muito bem, graças a Deus, sem um remédio. Então, vou levando meu filho dessa maneira. E aí eu tenho uma, como eu sempre fui hiperativo, né? Eu sento minha perna fica balançando. Eu tenho macete para o meu filho, porque era o que funcionava para mim. Então, dica para papais aí que têm filhos pequenos, tá? Se teu filho for agitado assim também, não foca no dever de casa, eu crio meta para ele, porque eu sei o que ele gosta. Então, assim, filhão, ó, presta atenção. Se você tirar média acima de 7 em todas as suas provas, você vai ganhar tal coisinha de prêmio. Se você estudar e fizer todo esse dever aqui, dever de final de semana, que é maior, né? A gente vai. No outro final de semana eu vou te levar no McDonald's, que ele adora no McDonald's, e a gente só deixa aí de 15 em 15 dias. Se a gente vai no McDonald's, vamos lá comer no McDonald's. E aí, o que que eu percebo? Coisas pequenas, sabe? Não é para você ficar dando presente pro teu filho, não. São conquistas pequenas. O que que ele faz? Ele berra para a irmã ficar quieta, ele fecha a porta, eu saio do quarto, ele faz dever sozinho. Ele faria ele sozinho. E aí eu falei, que maravilha, eu já descobri o melhor horário para fazer isso com ele. Eu já descobri que ele funciona com meta, ele é igual o pai. Ele ama uma meta, tanto que ele fala assim, pai, se eu fizer isso aí, o que vai acontecer? Ele não consegue fazer as coisas sem meta. Vai aprender uma opção de coisa na vida? Vai, é uma opção de coisa na vida. Tem coisas que você vai fazer que você não gosta e que é obrigado a fazer. Beleza, mas assim, ele tem 7 anos.
sabe? Então, eu amo esse tipo de coisa. Eu amo saber que eu estou construindo algo. Olha para os teus últimos 6 meses. O que que tu construiu? Se tu encontrasse lá, Michele, se tu encontrasse lá a Michele do início do ano, a Michele do Natal do ano passado, faça assim, pô, a Michele de hoje está melhor do que a Michele do Natal? Se você ficar em dúvida, ferrou, tá errado, cara. Você cresceu, você aprendeu. Ah, errei, tomei porrada pra caramba. Beleza, mas você aprendeu com tudo que tu apanhou? Sim, então você tá melhor. Você tá com mais conhecimento. Você cresceu. E isso é incrível quando você vê que você cresceu. Quando você percebe que você tá chegando lá. Mas vamos pra teoria. Eu nunca gostei muito de teoria, tá? Eu sempre gostei da ação, da prática. Eu nunca fui o cara da planilha, que fiquei lá planejando tudo, a planilha toda colorida na tua frente. Eu sempre fui o cara do campo. Então, assim, eu tenho a urgência de fazer para chegar onde eu quero. E quando você faz isso sem um planejamento, você erra mais. Você erra muito mais. Então, eu errei muito mais do que outras pessoas. Você pega um Canina, por exemplo, ele é muito planejamento. Né? Um Perioli, ele é planilha pura. O sobrenome do Perioli é Rafael Perioli Planilha. Então, assim, aí é essa junção de. Fernão também. Fernão também é péssimo de planejamento. Péssimo. Então, ele é do campo. Então, a gente junta uma coisa com a outra e a gente vai crescendo juntos. Por isso que é importante a coletividade. Por isso que é importante você estar sempre no coletivo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, por que plano de ação nos próximos 6 meses? Porque não adianta a gente dar plano de ação aqui com meta para semana que vem, porque semana que vem tem que ter tempo para o teu plano de ação. Então, como é que você quer estar daqui a 6 meses? 6 meses, estamos falando aqui, outubro, abril já está, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, como é que você quer estar em outubro? Como é que você quer estar em outubro? Isso que eu vou ensinar para vocês é focado na raiva. A gente está pela raiva, tá, gente? Mas é para tudo. Então, como é que você quer estar em outubro? O que que você vai começar a fazer hoje? Ah, o que eu estou fazendo tá legal. Então, continua fazendo exatamente o que você está fazendo, você já sabe como é que você vai estar em outubro. Agora, aumenta um pouquinho isso aí. Pro teu peso, pro teu físico, pro teu dinheiro, pro número de clientes em recorrência. Você sabe qual é a mágica da Hive? Clientes em recorrência. Essa é a mágica da Hive. Número de clientes em recorrência. E aí, tá sendo gravado sim, já me ajudaram aqui. E aí você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso com um time. Qual é o grande objetivo de você ter um time de afiliados? Te ajudarem a ter mais clientes em recorrência. Seu jogo. Você não está mais aqui para ficar chamando pessoas para comprar kit, para chamar outras pessoas para comprar kit. Esse não é nosso jogo mais, entenda isso, tá? A gente não joga esse jogo. A gente joga o jogo de estar aqui para ampliar nosso time, para nos ajudar a ter cliente em recorrência. Outras pessoas fazendo o que a gente faz para ter cliente em recorrência. Você já fez as contas? Já parou para pensar quanto você e o seu time têm de cliente todo mês? Passivamente. É claro que você nunca vai parar o ativo, mas passivamente. Quantos clientes tem todo mês comprando de você se você não fizer nada? Já parou para fazer as contas? De que se você quer um dia aposentar a tua medicina, quantos clientes você precisa ter e quantas pessoas para te ajudando a fazer isso você precisa ter? Pô, eu tenho um time de 10 afiliados fazendo exatamente o que eu faço. A gente tem 1.000 clientes todo mês. Se ninguém fizer nada, 1.000 clientes todo mês. Faz as contas, querido. Quanto tá entrando pro time? Tá bom esse valor? Não. Então, eis uma meta. É simples. A raiva é tão simples que isso te acomoda. E é uma M. Ah, eu entro aqui num Zoom, sábado de casa, de pijama, tem um cafezinho do lado, de boa. Toda semana tem call, toda semana eu aprendo alguma coisa nova. Não preciso mais ficar que nem um maluco no meio da rua. Não preciso mais. E isso te acomoda. Sempre tem alguém te ensinando alguma coisa. Me motiva pra caramba. Me mantém minha cabeça lá, né? Viajando na maionese. E... Só que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Quem não me conhecia dá pra perceber aqui que eu não sou fofo, né? Eu nunca fui fofo. Então, assim, eu costumo sempre pegar a verdade, escancarar na tua cara e fazer assim: essa é a verdade, tá? Vamos parar de mimimi? Essa geração nova aí,
Meu filho não vai ser essa geração, não, porque eu odeio esses mimimi aí. Então, ó, vamos parar com vitimismo e mimimi? Por que que tua vida tá assim? Culpa tua. Ponto. Ok? Ah, mas a doença. Ah, legal, gente. Ninguém tá aqui nessa vida a passeio. Todo mundo aqui tá tendo problema, todo mundo tá tomando porrada. Ok? Todos nós. E o grande segredo da vida é como que você está lidando com as porradas que o Papai do Céu te dá. Esse é o segredo da vida, até o final dela. Então, tá recebendo um problema. Legal. Como você está lidando com isso? Está encarando, passando por cima, tentando resolver? Ou você está na vítima ali, ó céus, ó vida? Porque tem duas maneiras diferentes de você fazer isso aí. Então, eu sou esse cara. Eu sou o cara de encarar o problema e falar assim, beleza, quero aposentar uma carreira como a medicina. Ninguém nunca fez isso perto de mim. O que eu tenho que fazer? Vou tomar porrada para um caramba. E eu vou ser criticado pra caramba. Vai ter dedo pra caramba apontado pra mim. Porém, viver a vida que eu vivi a partir de 2016 é pra poucos. Pouquíssimos. Esse sou eu. É isso que eu quero. Então vamos lá. Ponto um. Sem meta tu não cresce. Acabou. Tá? Sem meta tu não cresce. Sem problema tu morre. Vamos trazer o meu artigo de anteontem para vocês? Sem meta tu não cresce, sem problema tu morre. Ou com alemão, ou com AVC. E disso eu entendo, tá? Sou cardiologista desde 2006. Então disso eu entendo um pouquinho, tá? Então, sem meta, tu não cresce. Ponto. Sem problema para resolver, tu não cresce. Sem desafio, tu não aprende. Se tu não aprende, tu não cresce. Se tu não aprende nada novo, tu não cresce. Beleza? Então, assim, benefícios de metas bem estruturadas. Quais são os benefícios? Um, quando você tem tudo muito bem estruturado, e aí isso vai com o que eu aprendi, porque eu não fazia isso e precisei aprender. Quando você tem tudo estruturado, sabendo o que que você vai fazer em cada horário do teu dia, você tem mais foco, você não se distrai. É tipo assim, ah, eu vou tirar uma hora para convidar as pessoas para poder entrar num Zoom que eu vou apresentar o projeto. Legal. Só que se dessa uma hora você passa, ficar pegando 15 minutos do teu celular para saber quem tu vai convidar, tu já não tem mais uma hora, tu tem 45 minutos. E tempo não sobra. Tempo não volta. Tempo é a única coisa que tu não recupera. Acabou, querido. Acabou. Tu nunca mais vai ter 15 anos de idade. Nunca mais. Acabou. Essa época já foi. Não volta. Então, otimizar o teu tempo. Isso faz você ter foco, já está tudo pronto e planejado aqui. Eu só preciso pegar o papel e mandar o zap, mandar um áudio, conectar, tomar um café. Já está tudo pronto. Otimiza teu tempo. Você vai ter realmente uma hora. Dois, disciplina. Disciplina não se aprende com livro. Isso aí eu aprendi na vida. Disciplina não aprende com livro. Quero estudar para passar em medicina. Legal, eu quero muito, bacana. Vamos ler livro? Não, você tem que sentar a bunda na cadeira e ficar lá horas estudando e estudar mais do que os outros. Porque se eu estudar menos do que os outros, eu não passo. Simples assim. Eu até olhava com um colega dentro de uma biblioteca, que eu ficava o dia inteiro na biblioteca estudando, um colega que estava estudando para medicina também, que tirava as notas parecidas com a minha. Eu tinha que ficar, eu competia. Eu tinha que ficar mais que ele. Ia lá, ó, já saiu 2 vezes para tomar. Olha que loucura, mas tu fica maluco mesmo. Um objetivo muito grande, se ninguém te chamar de maluco, tá errado. Tá errado, né? E aí eu olho pro lado, olhava pro cara e falava assim, nossa, já bebeu 2 cafés, já perdeu 15 minutos aqui, tô eu aqui, ó, pum, focado. Ele levantava e ia embora, eu tava lá, mais uma hora, focado. Eu me sentia bem. Olha que doideira. E qual é o objetivo da vida? Me sentir bem. Me sentir bem. Isso gera disciplina. Aquelas 4, 5 horas para mim não doía mais. Por quê? Porque eu já estava disciplinado para fazer aquilo. É, dopamina. E previsibilidade. Essa palavra eu sempre adorei. Previsibilidade. Por quê? Você sabe qual é a curva que vem depois daquela reta. E aí, quando você sabe que aquela curva é para a direita, eu consigo ajustar o meu carro para virar para a direita. Porque se a curva for para a esquerda, eu ajusto o meu carro pra... E se tu não sabe o que vai acontecer, tu porra o carro. Eu já sei, por prática minha, que convidar sentado no áudio tem menos energia do que em pé. Vocês sabiam desse macete? Mandar áudio em pé gera um impacto diferente do que mandar áudio sentado. Ah, mas por quê? Não perde tempo. Não perde tempo perguntando por quê. Porque algum maluco que não tinha nada para fazer, já estudou isso aí. E tá te emprestando isso. Então não perde teu tempo perguntando por quê. Faz só. Tá? Então é muito diferente.
tá? Esse é o papo para outro dia, né? Convite, etc. Nossa, eu queria um dia falar sobre convite para vocês, assim, porque foi uma coisa que eu me desenvolvi bastante. Mas outro dia eu volto. Aí, se me convocarem, outro dia eu volto aí. Critérios para metas eficientes, ok? O que é uma meta eficiente? Um, a meta ela precisa ser específica. Eu quero fazer o desenho do Mickey com a orelha preta, o nariz assim, o chapéuzinho torto, 45 graus. Ela precisa ser mais específica possível. Eu quero comprar um carro com pneu assim, do jeito assim, com a cor exatamente assim. Você precisa enxergar aquela loucura que você está criando, ok? Então, é a visualização, a materialização daquilo que você está tendo como meta. Então, eu me lembro, estou vendo o Bruninho aqui, fala, Bruninho, saudade tua, meu irmão. Bruninho é da minha época aí. Então, a gente lá atrás, a gente imaginava a gente subindo no palco, recebendo o prêmio e ouvindo a música. É ou não é, Bruninho? A gente se via, a gente materializava isso. Quando eu bater tal título, eu vou subir na minha música vai ser tal, eu vou subir. O Marquinhos que vai vir me abraçar, o Fernão vai trazer as flores, eu vou olhar para o público, vai ter 20 mil pessoas na minha frente. A gente imaginava, eu sabia a música que ia tocar quando eu subisse no palco. Era muito materializado aquilo lá. Eu até arrepio. Eu sei a música. Cara, Nossa, não vou lembrar agora da música, não vou botar para vocês aqui. Puta, toda vez que toca essa música, estamos falando de 2013, 2014, toda vez que toca essa música, eu lembro dessa sensação lá atrás. E a música tocava e eu pulando e comemorando com a galera a conquista, assim, sabe? Tipo, como é que é o nome da música? Ah, eu preciso que vocês ouçam essa música. Peraí. Os caras que vê a gravação depois não vai entender nada. Não. Putz. Vou cantar porque eu gosto de cantar, tá? Aquela don't you worry now. Quem canta essa música? Na, 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 gonna pray for you. Don't you worry. Aí chega um momento que é pá, 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 pá. Já ouviram essa música? Muito legal essa música, né? E aí, esse momento de pam, 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 eu tava pulando, eu, Marquinhos, Fernão comemorando, Guigo, Cadu comemorando a conquista, assim. Isso já tava aqui, enraizado. David Guetta. Ó, David Guetta. Ah, vamos botar? Se a gente passar até 9h10, tem problema pra vocês? David Guetta. Don't you worry, né? Não é isso? Guetta. Don't. Ai, caraca. Preciso do nome, Bruninho, da música. Não adianta David Guetta. O cara tem 1 bilhão de músicas. Enfim. E aí o que que aconteceu? De tanto materializar, de tanto ficar pensando naquela loucura lá, a gente chegou à conquista do nosso objetivo juntos. Ó, que doideira! Juntos. Em 2017 a gente subiu no palco juntos. Eu, Guigo, Cadu, juntos. Doideira total, assim. E assim, eu sei que não é doideira, eu sei que é espiritual e além do racional que a gente consegue aqui. Então, essa materialização é muito importante. Vamos voltar para cá. Depois a gente no final bota a música para tocar. Don't Worry Child. Eu achei que fosse Don't Worry mesmo, mas eu escrevi aqui no Spotify e nada aconteceu. Don't Worry. É que já é velha, né? Já deve ter ficado para trás. Ah, ó. Tá ouvindo aí? Não? Ou tá no refrão? Deve ser algum bloqueio do configurar ou configurar mais tarde. Deve ser algum bloqueio do negócio aqui para não poder compartilhar. Enfim. Depois bota para ouvir. Don't Worry Child do David Guetta. Tem um momento de ápice lá e me arrepia até hoje ouvir essa música, cara, porque assim, isso me remete ao meu sonho lá de trás, entendeu? A minha conquista. Então, vamos falar um pouquinho de conquista aqui. Mas tem que ser específico. Ponto 2, mensurável. Então, qual é o critério para uma meta ser eficiente? Tá? Especificidade, tem que ser bem específico. Exatamente o que tu deseja. 2, mensurável.
Então, definir todos os seus prazos, sabe? Tudo que você precisa fazer, todos os seus prazos, tem que ser, você consiga contar. Um, dois, três, quatro, ela tem que ser bem mensurável para quando chegar no 10 você chegar no seu objetivo, tá? Porque a meta nada mais é do que o plano de ação e uma data. A meta tem data. Meta tem data. Específica pra caramba. Inclusive, se quiser horário, vai ser meio-dia, vai ser 12 de outubro, meio-dia. Tipo isso, tá? Ela tem que ser alcançável. E aí que tá o grande gargalo da galera. Como montar uma meta alcançável? Por quê? Porque eu não sei nem o que que é alcançável ou não. Você sabe por que que você não sabe? Você sabe por que que você não sabe? Porque você nunca fez. E você não tem ideia como você lida com todo esse processo porque você nunca fez. Quando você começa a fazer, você percebe, caraca, 10 convites por dia não dá pra mim. É muita coisa. Aí você tem os ajustes, vão para 8. Então, minha meta por dia são 8 convites. Não, não, não. 10 é muito pouco para mim, porque eu não estou convertendo nada. Eu preciso de 12. Você ajusta 12. Como é que você ajusta? Você só ajusta algo que você está construindo. Você não ajusta algo antes de construir. Não faz sentido nenhum isso. Tá? Ela precisa ser relevante. Ah, a minha meta é ganhar R$ 10 a mais em outubro. Pô, o que você vai fazer com R$ 10 a mais? Então ela tem que ser relevante, tá? Ela tem que ter alinhada com o que tu quer crescer. Então a meta ela precisa ter relevância para você passar por tudo aquilo que você está fazendo. O teu objetivo ele tem que tocar essa música e você sentir que você conquistou, né? A vitória é um processo de amadurecimento. Essa frase eu adorei, peguei de um livro isso aí. A vitória é um processo de amadurecimento. Por isso que ela precisa do processo. Você vai amadurecendo, amadurecendo, crescendo, errando, crescendo, 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 e você chega na vitória. Uma vitória sem amadurecimento é uma vitória dada. Uma vitória dada não te arrepia. Quando alguém dá para você, vai assim, ó, parabéns, você conquistou a aposentadoria da medicina. Toma aqui, ó, US$ 1 milhão, agora você não precisa mais da medicina. Aí, se eu receber isso aí, você vai ficar feliz? Lógico que você vai. Mas vai arrepiar quando tocar música? Não. Teve amadurecimento? Você cresceu? Você vai lembrar de você, nessa conquista, você pulando com seus amigos lá? Não, porque foi dado, sabe? Então, não adianta. Por isso que eu falei lá no início, gente, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. O cara pode te dar dinheiro, mas você não tem ninguém para pular junto, você não tem ninguém para comemorar uma conquista. Nada vai apagar o dia que a gente saiu daquele evento e foi comemorar juntos com uma taça de champanhe, um olhando no olho do outro e chorando. Nada vai apagar o momento em cima do palco, olhando para o meu time olhando para mim e dizendo: é possível, porque ele fez. Eu senti muita falta disso na minha época, porque eu não tinha nenhum médico para olhar e falar assim: putz, aquele cara fez, ele aposentou medicina antes dos 40, vou copiar ele. Eu senti muita falta disso, de não ter uma inspiração. E aí eu achei aqui inspirações. Pessoas que conseguiam ganhar 100, 200 mil, 300 mil, 1 milhão por mês e poder me inspirar nos caras. E é muito importante você ter um mentor. É muito importante você ter algo, alguém ou algo para se inspirar, sabe? Isso é muito relevante. E quando você sobe lá e você percebe que você é a inspiração, isso me motiva muito mais que dinheiro. Saber que eu sou a inspiração para alguém que está me vendo querendo chegar onde eu cheguei. Isso para mim é mágico, sabe? Faz exatamente o que eu fiz porque dá certo. Dá certo. Funciona. Só copia. E isso faz com que as pessoas continuem a acreditar no próprio sonho. Por quê? Porque se materializou. Olha o quanto de significado tem nessa música para mim. É muito maior do que alguém tivesse me dado um pin. Ó, toma aí, ó. Parabéns, ó, ganhou um pin. Muito maior, ok? E ela precisa ser temporal, a quinta. Ela precisa ser temporal, ou seja, prazo. Ela precisa ter um prazo. Ah, mas cheguei lá e não bati a meta. Eu odiava não bater meta. Eu odiava não bater meta. Tem gente que se acostuma a não bater meta. Isso é péssimo. Quando você começa a se acostumar a não bater meta, você não sofre mais de não bater tua meta. Isso é péssimo para tua vida. Você se acostuma com a frustração. Você já começa um processo sabendo que você vai errar, sabendo que você vai se decepcionar, se decepcionar. Isso é horrível, você tem que corrigir isso o mais rápido possível. Então eu tive 5 grandes trajetórias com grandes metas na minha carreira.
profissional. Na minha vida, inúmeras. Mas na minha carreira profissional, eu tive 5 grandes objetivos. Eu consegui chegar na minha meta em 4. Eu falhei em uma. A que eu mais aprendi foi que eu falhei. Eu lembro, novembro de 2016. Eu falhei. Novembro de 2016, eu falhei. E é a que mais doeu. E é a que eu mais lembro. Eu te falar, tem outras duas que eu nem lembro. Mas a que eu mais doeu, a que eu mais lembro, a que eu mais me decepcionei, a que eu mais decepcionei. É a antiga maratona, Adriano, isso aí. A que eu mais decepcionei o meu time. Eu sei o que eu falhei. E eu nunca mais queria passar por aquilo. E aí, logo depois, eu fiz uma nova meta grande e consegui bater. E aquilo saiu um peso de mim, assim, sabe? Mas esse sou eu. Quando me dão uma meta, eu vou que nem um maluco pra cima. Por quê? Porque a meta tem a ver com a minha vida, o meu objetivo, sabe? E a tua meta, isso é uma dica, não tá aqui não. A tua meta não pode depender dos outros. A meta é sua. É você que faz o plano de ação. Ela tem que depender de você. Se a tua meta está dependendo de alguém, tá errado. Ah, minha meta são eu e meu time temos que fazer tantos convites. Tá errado. Você não tem controle sobre ninguém. Você só tem controle sobre você. Então a tua meta, ela é sua. Você pode ter uma meta coletiva? Pode, mas isso não apaga a tua pessoal. A meta coletiva é um conjunto de metas pessoais. Ok? Então, ó, ô João, qual é a tua meta? 5. Ô Pedro, qual é a tua meta? 3. Maria, qual é a tua meta? 2. A meta da galera toda são 10. Mas é o somatório de metas pessoais. Não bota o teu objetivo, o teu sonho na mão de terceiros. Quando o teu sonho está dependendo dos outros, isso é péssimo. Aí vai te dar ansiedade, aí vai te dar remedinho, é uma loucura, tá? Nada melhor. Isso, ó, outro ensinamento médico. Quer diminuir o número de remédios? Aumenta a frequência cardíaca na sua atividade física. Atividade física já está comprovado que diminui a necessidade de medicação. Para quase tudo. Tirando o câncer, essas coisas, para quase tudo, em termos de prevenção. Então, dentro da vida cardiovascular, a gente fala: você quer ter um objetivo de chegar aos 65 sem tomar um remédio, do que a gente consegue controlar? Não fume, se alimente direito e faça exercício todos os dias. E para a sanidade mental, resolva o problema todos os dias. Você tem que ter problema para resolver todos os dias. Você tem que ter preocupação todos os dias. É meio loucura pensar nisso, né? Porque a gente constrói uma vida para ter paz lá. Paz é rest in peace. Essa é a paz, tá? Até lá resolva problemas menores, problemas maiores, mas assim, cabeça não para. O alemão não vai te pegar, o AVC não vai te pegar. Plano de ação. Então, temos uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Temos um objetivo. Legal. Como montar um plano de ação? Dica de ouro. Se a tua meta é grande, tua meta é de 6 meses, divide ela por dia ou por semana. Dividir por mês já é muito grande para você. Então, se você já tem um cara mais habituado a bater meta, essas coisas, você pode dividir por semana. Se você já é um cara mais expert nisso. Se você é iniciante, divide por dia, quiçá hora. Por quê? Porque facilita. Quem nunca ouviu como é que se come um elefante, né? Divide-se ele em pequenas partes. Já ouviram isso, né? A opção de livro fala disso aí. Então, quando você divide em pequenas partes, ela fica mais mensurável, ela não fica tão gigantesca. Você consegue fazer um pouquinho todos os dias. Tá? Imagina eu virar para você e falar assim, ó, Julia, seguinte, você tem que fazer 100 convites nos próximos 2 meses. Tá? Caraca! Divide isso por dia. Quantos dias tem 6 meses? 60 dias. Beleza, tem que fazer 60 dias sem convite. Dá o quê? Dá menos de 2 convites por dia. Já fica mais fácil de você avaliar, sabe? Então, é isso. 2, priorize ações. Como eu falei, eu era um cara da ação. Porque se tu ficar planejando muito, teu tempo vai embora. Se você é um cara excessivamente, um cara ou uma cara, excessivamente planejador, você precisa urgentemente colar em gente de mais ação e gerar um equilíbrio. Procure um mentor, um colega, um outro afiliado, que é mais de ação.
sabe? Para gerar um equilíbrio. Porque o eterno planejador, ele nunca vai para o campo. Ele está sempre planejando. Por quê? Porque tem que ficar perfeito o planejamento para ir para o campo. O que que fica perfeito nessa vida? Nada. Então ele nunca vai para o campo, tá? 3, acompanhe o seu progresso. Precisa ter um progresso. Você tem que acompanhar de perto esse progresso. E aí eu vou te dar uma dica do que eu gosto de fazer. Então, eu tinha que fazer 3 convites por dia, porque o meu número, pela minha prática, era a cada 10 pessoas que eu apresentava o meu projeto, 2 a 3 entravam para trabalhar comigo. Eu tinha um número final e aí eu jogava isso. Para eu poder apresentar 10 projetos, eu tenho que fazer 20 confirmações, né? Então é aquela assim, fala assim: "Ô Raquel, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos. Confirmou? Confirmou. Chance de 50% dela não ir. Para tudo na vida, né? Ô, Bruninho, vamos jogar uma bola domingo que vem? Vamos. Chance de 50% dele não ir. Pode acordar com gripe. Choveu, ele não quer. O filho dele ficou doente. Chance de 50%. Então eu sempre trabalhava com o dobro. Meu número era o dobro. Então, se eu quero sentar lá para apresentar 10 projetos, eu preciso confirmar, não é convidar. Confirmar com 20. Confirmei com 20? Sim. Mas para eu confirmar 20, quantas ligações eu tenho que fazer? Pô, para eu confirmar 20, eu preciso fazer umas 100 ligações. Número que eu dei para a Júlia. Pô, eu vou ligar para 100 pessoas, mandar mensagem para 100 pessoas para marcar, para confirmar 20 cafés naquela semana, para ter 10 planos apresentados, porque eu quero cadastrar 3 pessoas. Como eu já sabia que o meu 10 virava 3, eu fazia a conta ao contrário. 3, 10, 20, 100. Então eu acompanhava o meu progresso. Opa, opa, essa semana eu pequei, só apresentei, só cadastrei 2. O que que eu faltou aqui? Pô, então vamos. Ah, é perto de feriado, é isso, é aquilo. Então vamos aumentar os números. Esse é o acompanhamento do teu progresso. Não, essa semana não foi legal. Então vamos acompanhar de perto, vamos ajustar. Então de 100, putz, vai ter feriado agora, emendar. Vamos aumentar de 100 para 120, para poder ter mais confirmações, para poder ter mais café, para poder. Isso é o ajuste. Isso é o teu acompanhamento. Nunca. Outra dica minha. Tô dando vários insights aqui, gente. Espero que vocês estejam anotando, tá? Nunca se acomode durante um plano de ação. Nunca. Eternamente inquieto. Isso, como eu falei, assim, para a vida, você sempre tem o que melhorar. Nunca se acomode. Agora está perfeito. Não, não está. Porque não existe perfeição. Porque sempre tem margem para crescer. Você vai morrer imperfeito. Imperfeito. Vai morrer imperfeito. Vai morrer tendo que melhorar. Tá? Então é sempre acompanhando, melhorando, vendo vídeo, entrando num call como esse, fazendo pergunta quando puder, lendo um livro, sabe? Indo para a prática, errando, voltando. Como eu disse, para tudo, para tudo, para tudo. É assim que se faz. Beleza? Ó, virar uma folha. Será que vai dar tempo? É... Como se manter produtivo? Porque isso também a gente fala, né? A primeira semana na maratona que o Adriano trouxe aqui, o que que era uma maratona? Era escolher um período de tempo ao qual a gente aumentava em 3, 4, 5 vezes o ritmo da nossa atividade. Então, se no ponto morto você faz 1, 2 convites por dia, durante aquele mês de maratona, durante aqueles 30, 60 ou 90 dias, eu botava 10 planos por 10 convites por dia. Eu aumentava. Para quê? Eu acelerava o processo para trazer minha meta mais para perto. Então, eu fiz 5 dessas maratonas durante 10 anos. É exaustivo, é cansativo, porém te gera resultado pro resto da vida. Eu colho hoje resultado de coisas que eu plantei em 2016. Eu tenho gente no meu time hoje, de pessoas que eu conheci em 2015. Olha que loucura. Então, assim, você planta. Você planta para poder colher grandes resultados lá na frente e talvez esses resultados sejam perpétuos, sejam para sempre. Você nunca vai saber. Você só vai saber se você plantar, né? Então, como se manter produtivo? Cria uma rotina no teu trabalho. Então, aquele período que você se dedicou para poder chegar a uma meta, então esses 6 meses que a gente está falando, cria uma rotina. Eu vou acordar, vou tomar meu café, vou fazer o dever com meu filho, depois eu vou sentar para trabalhar durante 1 hora. Então, eu fiz até um quartinho aqui, botei internet aqui, tudo para poder me isolar um pouquinho.
E aí aqui eu faço atendimentos de medicina, aqui eu faço os projetos da Raiva, aqui eu faço todos os outros projetos da minha vida. Tira um momento para você estar ali. Tem um quadro do lado com meus planejamentos, que eu aprendi que tem que se planejar também, não é só ir para o campo. Então ali, você tem que ser produtivo ali. Sentou ali naquele ambiente, não é para ficar pensando no Instagram, ficar olhando vídeo do YouTube. Não, é para ser produtivo. Tudo que te permeia naquela hora lá é produtividade para você chegar aonde você tem como objetivo. Você sabe, isso tem no meu livro vou viajar, deixa eu voltar para cá. Depois eu falo um pouquinho do. Senão começa a pegar insights e só fico no insight aqui. Então, meta para se manter produtivo. Um, crie rotina no teu trabalho. Dois, compromisso com suas metas. E o que eu falei lá atrás, eu fico puto se eu não bater. Teve um momento lá atrás, o Bruninho vai lembrar disso aí também, que eu já falei muito, mas teve um momento lá atrás que eu tinha uma meta. E aí é pura emocional. Mas eu tinha uma meta de ter três planos apresentados por dia. E eu estava no meio de uma maratona dessa. Três planos apresentados por dia. E chegou 11 horas da noite, uma pessoa cancelou. Um Skype que eu ia fazer. Quem lembra do Skype? O cara cancelou o Skype que eu ia fazer. E aí eu tinha que bater aquela meta. E eu falei, caraca, eu tenho que dar check no meu quarto. Cara, tem uma coisa que eu amo é dar check. Ou como eu gosto daquele verdinho assim, ó. Quem me segue lá no Instagram, vê que eu vou pra academia, eu boto, ó, check. Eu adoro check, sabe? E aí eu tinha que dar check, porque tava tudo verdinho de check, não tinha um xizinho vermelho. Eu não ia, não conseguia. Eu fui pra garagem e apresentei o projeto pro porteiro. Eu não perguntei se ele queria ouvir. Eu fui pra garagem e apresentei o projeto pro porteiro. Ele teve que me ouvir. E ele, na época, comprou um colágeno meu. É isso. Só que o mais importante não foi o quanto eu ganhei com o colágeno. O mais importante foi que eu subi e eu dei check. Com raiva daquele check. E quem errou naquele momento? Eu. Porque ali, eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo ali. Porque eu já desci sabendo que o porteiro não ia entrar. Eu tinha que aprender alguma coisa. O que eu errei? Eu confirmei menos pessoas naquele dia. Eu fiquei dependendo de uma pessoa 11 horas da noite. Tá errado isso. Olha eu dependendo dos outros. Tá errado. Eu dependo do cara entrar pra não. Quando eu ia pro café, eu confirmava com três no mesmo horário. Qual é a chance de ir os três? Baixíssima. Ah, mas como é que você sabe disso? Prática. Eu vivo isso há 13 anos. Se eu confirmo com três, 2 horas da tarde, um vai chegar duas, outro 2h15, outro nem vai. Prática. Ah, mas se por acaso os três forem, eu sei que eu dou conta de três numa apresentação de café. Por quê? Porque eu me conheço. Mas como é que você se conhece? Porque eu pratico. Se você não pratica, você não sabe quais são os teus números. Se você não pratica, você consegue apresentar o projeto hoje para quantas pessoas ao mesmo tempo? Se você não sabe, você não está praticando. Se você não está praticando, você não está em progresso. Se você não está em progresso, você não vai chegar nunca no teu objetivo. A não ser que ele seja desse tamanho aqui, ó. Você entende? Então eu marcava com três no mesmo horário. Naquelas 11 horas da noite eu marquei com um. Confirmei? Um. E óbvio, furou. Culpa foi minha. Não foi da pessoa que furou. A culpa foi minha. Sem mimimi. Sem vitimismo. Eu errei. E eu aprendi com aquilo. Então, todos os meus horários tinham três, 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 três. Pô, mas para ter três eu preciso convidar quanto? É aquela conta que a gente montou juntos, tá? E ponto três, de como manter sua meta sendo produtiva. Ter um grupo de apoio, ensinamentos, coletivo. Você está junto com o teu time, virtualmente, presencialmente, para você falar sobre o assunto, para você discutir, para você trocar ensinamento. E aí, bateu tua meta, ô Priscila? Putz, não bati. Mas por que, Priscila? O que aconteceu? Pô, faz isso não, Priscila. Faz assim, assim, assado. Melhora isso aqui. E aí eu ensino para Priscila. A Priscila me ensina. Coletividade, grupo de apoio. É tipo, eu brincava na época, né? É tipo Alcoólicos Anônimos mesmo, tá? É tipo isso, que eu acho fantástico. Eu já visitei, eu tenho um livro deles, assim, eu acho uma coisa fantástica. Eu aprendi muito
com o que o grupo de Alcoólicos Anônimos faz. Muito, muita coisa. É incrível o poder de coletividade deles. Incrível. Então, um dia, se vocês puderem ler sobre o assunto, vocês vão aprender muita coisa de coletividade. Mas voltando, como avaliar o seu progresso? Como eu sei que eu estou indo bem? Né? O que eu adoro, dar check. Você tem que dar check em mais de... O número é esse. Você tem que dar check em mais de 90% das suas metas. Isso significa progresso. É tipo tirar um 9 na prova que vale 10. Ah, mas se eu tirar 8 não tá bom? Eu nunca gostei do bom. O bom é bom? É bom. Mas o bom é ótimo? Não. E quando você prova do ótimo, é ótimo. Tá? É ótimo. Todos vocês já provou do ótimo em alguma área da vida de vocês. É muito melhor que o bom. Então eu não gosto do bom, eu gosto do ótimo. Mas o bom tá bom? Tá. O bom passa de ano? Passa. Tá bom. Mas não é ótimo. Era bom eu ganhar muito dinheiro com a medicina? Muito bom. Era bom eu poder ter estabilidade, comida na mesa, carro bacana, poder viajar? Bom, bom. Mas não é ótimo você ter tudo isso e ter tempo também? É. Ah, quando eu provei do ótimo, eu não queria mais o bom, não. Eu tô falando da minha vida, eu não tô falando de dinheiro, tô falando da minha vida. Tá? Então é meio que isso, assim. Prova. O Marquinho brincava na época, o Marcos Clemente, né? Prova um dia da minha vida. Quando a gente ainda não tinha chegado lá, assim, só prova um dia da minha vida. Um dia da minha conta bancária, um dia do meu tempo, um dia do meu lazer, um dia das minhas viagens, um dia, só um dia. Depois tu me devolve. E aí tu vai ver o que que é bom dentro daquilo que tu quer como objetivo comum, tá, gente? Ninguém tem que se comparar com a vida de ninguém aqui. Mas se eu tenho um objetivo comum, que é chegar a determinado nível, provar desse nível é incrível. E aí você vai querer mais ainda chegar lá, porque tu provou. Aí tu não quer mais o bom, tu quer o ótimo. Ah, mas putz, então você vai ser eternamente insatisfeito, né? Quantas vezes a gente escutou isso, né? Né, Bruninho? A gente vai ser eternamente insatisfeito? Eternamente insatisfeito. A gente sempre vai ser grato a tudo que a gente está conquistando, feliz por aquilo, mas sempre querendo crescer. Sempre querendo crescer. E dicas extras para a gente fechar. Conseguir. Falta um minuto. Dicas extras para a gente fechar. Já falamos sobre isso aqui, né? Ter metas individuais e metas coletivas. Ah, mas eu estou sozinho, não tem problema. Metas individuais começam, né? Todo CNPJ começa com um CPF. É isso? Então, você está sozinho? Legal, começa a construir. Você vai achar alguém. Pronto. Dois já virou coletivo. Beleza? Você está bem mais leve, Fabiano. É, porque eu estou no Zoom. Ah, se eu tivesse presencial com vocês. É porque eu tô no Zoom, por isso que eu tô levinho. Eu não consigo pular aí dentro pra chacoalhar vocês. E tô com saudade disso. Espero que tenham embaixadores e acima aqui que estejam com a gente dia 14 de junho. Vou dar um abraço apertado, chacoalhado em cada um de vocês aí. Reforçar treinamentos. Nunca perca esse treco aqui, gente. Nunca perca essas conexões. Nunca perca nada do que um cara que está onde você quer chegar esteja. Em nenhuma área. Em nenhuma área da tua vida. Tô vendo aqui a Giovana. Giovana do meu time. Saudade pra caramba, Gil, de você. Mas a Giovana, ela tá na área de influenciador também. Perde nada dessa área de influenciador. Nada. Se tiver alguma coisa para você aprender, esteja lá para aprender. E na raiva, esteja aqui para aprender. E na medicina, esteja num congresso para aprender. Nunca perca a oportunidade de você crescer. Nunca. Então sempre esteja conectado, reforçando isso no treinamento. Ah, mas eu fiquei a live inteira do Fabiano aqui e tudo que ele falou eu já sabia. Tudo que ele falou, ótimo. Então é um check de que você está no caminho certo. Quer coisa melhor do que isso? Tô no caminho certo. Check. Pô, todo mundo dando check hoje, ó, na vida, em tudo que você queira. Dá check. O objetivo é dar check no teu dia a dia, na tua meta, em tudo, tá? E o último ponto, para, ó, celebre suas conquistas. Comemore suas conquistas. Depois bota essa música para você ouvir. Talvez você pegue emprestado de mim essa música. David Guetta, Don't Worry Child.
bota no momento do refrão. Nesse momento, me arrepia. Não tem um momento que toca essa música que não me arrepia. E me remete lá atrás, aí eu pulando que nem um maluco, conquistando aquilo. E isso gera até lágrima nos olhos hoje em dia. Assim. É muito doido isso. E eu desejo, assim, quero encerrar com esse pensamento. Eu desejo do fundo do meu coração que você sinta o que eu senti em 2017, no dia da minha conquista. Estamos falando profissionalmente, né? Que tive outras conquistas, mas aqui, profissionalmente, em 2017, num evento de meio de ano de 2017, onde eu pude subir no palco conquistar aquela sensação. Eu desejo que você tenha aquela sensação um dia. Eu desejo que você sinta no teu peito que você passou a ser exemplo para uma outra pessoa. Que você, através da tua história, possa inspirar outra pessoa. Isso é muito maior do que tua conta bancária. Tua conta bancária é uma consequência disso. De que você olha no olho de uma pessoa que está acreditando em você, olhar no olho de uma pessoa que disse sim para você, que acreditou em você, e você não decepcionou ela. E de que você materializou o sonho que ela também tem. Isso é o maior ensinamento que eu posso passar para vocês. Desejo arduamente que você tenha como meta essa conquista. Seja o ano que for, seja que conquista for, seja o tamanho que conquista que for. E você subir no palco e poder ser exemplo para alguém. Tá bom? Foi lindo, adorei estar com vocês hoje aqui. Espero poder ser convocado outros treinamentos e outros dias e espero também estar com vocês dia 14 de junho, poder encontrar com a grande maior parte de vocês. Afiliados 15K e embaixadores e acima. E só para não perder a oportunidade, gente, participe de todas as promoções. Todas as promoções. Dia das Mães, Gold Case, que está aí para a gente poder, né, aproveitar, né, o Golden Ticket, né, para quem é afiliado 15K e embaixador. Corre atrás disso. Esteja presencialmente nos eventos. A troca de energia ela é completamente diferente do que isso aqui. Tá? Então, desejo arduamente que vocês prosperem, que vocês usem esses ensinamentos para chegarem nos seus objetivos. Beijo, fiquem com Deus, excelente final de semana para vocês. Valeu!